Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues. Estou aqui hoje com meus outros dois co-apresentadores, Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. O cara tá de volta no Canadá. E Gabriel Franco, diretamente de São Paulo. Primeiro, vamos ao Canadá. Gui, como é que você está hoje nessa nossa gravação? Aqui estamos gravando dia 13 de agosto de 2022, cara. Esse episódio que vai ao ar no dia 2 de agosto, é isso mesmo? Não, 2 de setembro, pô. Já estamos em setembro, dá pra acreditar, velho. Faltam o quê? 4 meses pra acabar o ano, cara. O que tá acontecendo, Gui? Alô, Miguel, alô, Franco, alô, caro ouvinte, seja lá de onde estiver nos escutando nesse mundo mundial. Miguel, um prazer enorme estar aqui. Hoje é dia 31 de agosto, cara, não dia 13. Também é uma loucura, né, cara? Falta pouquíssimo pra Copa do Mundo, que já devia ter acabado, na verdade, que era pra Copa do Mundo acontecer no verão. Mas não, vai acontecer não só no Catar, mas no inverno, às 6 horas da manhã, ou 7 horas da manhã no Brasil. Uma beleza, exatamente isso que a gente gosta. Mas muito animado para estar aqui para mesclar o assunto Copa com o assunto independência, não é mesmo, Gabriel Franco? Cara, sim, e não estamos falando sobre o estádio de Independência para a tristeza do Guilherme Ribeiro Paturi, porque foi o estádio onde teve o milagre do São Vitor, que era um dos temas que foram cogitados quando a gente falou sobre independência. Eu acho que foi o Miguel que soltou, não foi? Eu falei, cara, que a gente deveria debater a vitória do Galo sobre o Tijuana, do El Turco Mohamed, e infelizmente ninguém deu muita bola, cara, porque pra mim era um tema muito mais relevante, né? Mas enfim, é isso mesmo, mas boa entrada aí, pessoal. O Franco disse, o Gui já tocou no assunto. Hoje a gente tá aqui, vocês estão ouvindo isso ou no dia 2 de setembro ou um pouquinho mais à frente. A gente vai falar justamente sobre a Taça Independência, né? Essa foi uma sugestão do Gabriel Franco. Franco, como é que você se lembrou desse tema, cara? De onde veio esse fiapo aí na sua cabeça, cara, que trouxe essa sugestão? Cara, assim, na verdade, o que acontece, né? Eu estava escutando outro dia, não lembro em qual rádio, alguém falar sobre essa Copa, essa taça, né? Eu ia usar um outro adjetivo para poder me referir sobre o que foi essa competição. Mas eu acho que o melhor adjetivo que a gente pode usar é esdrúxula, né? E tava falando quão interessante foi essa competição. E o Miguel, ele falou, vamos fazer algo para... não, foi o Gui. O Gui falou, vamos fazer algo relacionado à independência do Brasil, porque a gente está chegando aí no dia 7 de setembro, eu acho legal. Aí eu pensei, será que não foi por acaso que eu escutei falar sobre isso? Porque literalmente eu tinha escutado falar na semana, assim. Aí eu lembrei que tinha uma matéria, se eu não me engano, não vou lembrar agora para poder dar os créditos, peço perdão, mas acho que é da Trivela, até mandei para vocês, não foi? Que fala um pouquinho sobre essa taça. E eu tinha lido também, que eu achei bem curiosa, assim. Porque vocês vão ver, tem alguns fatos aleatórios. Por exemplo, algumas seleções não quiseram colocar os principais jogadores, mas aí Portugal trouxe Eusébio, foda-se. E aí veio esse tema, surgiu esse tema. Muito bacana, cara, realmente, assim, é uma taça que eu não conhecia, uma competição que eu fiquei sabendo justamente com essa sugestão do Franco, essa matéria, né, no Trivela. Inclusive um abraço aí pro pessoal do Trivela, quem estiver ouvindo a gente aí. E realmente, cara, acho que vale a pena a gente analisar isso agora, ainda mais nessa comemoração aí que estamos chegando do bicentenário da independência do Brasil, e a gente sabe de todas as conversas que estão acontecendo, como essa celebração vai ser polarizada para um lado ou outro. Então, vamos relembrar esses tempos, o que foi realmente essa taça, quais eram os objetivos por trás da sua origem, e conversar aí sobre todas as minúcias aí também, como o Franco já apresentou. Mas sem mais delongas, então vamos passando para o primeiro bloco, o nosso kickoff, onde o Guilherme Ribeiro Paturi vai contar um pouquinho mais sobre a origem da Taça Independência. Roda a vinheta!
Muito bem, começando agora o Kickoff, lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast de jornal digital Poder 360. E como o Miguel bem falou, vou discutir aqui brevemente sobre as origens da Taça Independência e por que essa curiosa competição aconteceu no nosso Brasil. E, bem, exatamente isso, né? A Taça Independência, que ficou conhecida na história como a Minicopa, foi um torneio de futebol que foi patrocinado e promovido pelo Brasil para exatamente celebrar e comemorar os 150 anos da independência do país. O torneio foi realizado entre os dias 11 de junho e 9 de julho de 1972, com a seleção e o Brasil ainda eufóricos pela conquista do tricampeonato mundial em 1970 no México. E importante já frisar que essas datas propostas, que no fim foram as datas da Minicopa, foram maiores do que uma Copa do Mundo. Então o torneio foi mais longo, porque uma Copa do Mundo era na época. E, bem, apesar de já se conversar sobre a possibilidade de fazer um torneio como esse desde 1971, houveram dois fatores chaves que levaram à realização da Minicopa. O primeiro, é claro, é o ultranacionalismo da ditadura militar, acompanhado das obras faraônicas que eram levadas a cabo pelo regime, levaram à construção de diversos grandes estádios no país. E esses diversos estádios, que eram tanto públicos quanto privados, de caso a caso, acoplados a esse ultranacionalismo de realmente querer celebrar a identidade brasileira, a cultura brasileira e, consequentemente, a independência brasileira, esse importante aniversário numérico, essas condições deixaram o país em uma boa situação para promover e receber um evento de grande porte como a Minicopa, porque, é claro, precisava ter apoio tanto político e logístico para isso acontecer. E devido às condições do regime no país da época, essas duas estavam presentes. E segundo, foram exatamente os interesses políticos, mas não políticos necessariamente de governo, mas políticos da politicagem futebolística, digamos assim. Porque o então presidente da Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, que um dia viria a ser a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, o presidente à época da CBD, João Evalange, tinha aspirações de se candidatar à presidência da FIFA. E para aumentar as suas chances de ser eleito presidente da FIFA, Evalange queria usar o torneio da Minicopa para demonstrar como ele tinha uma boa administração da CBD e como ele está preparado para organizar eventos de grande porte, como talvez uma Copa do Mundo, caso ele fosse eleito presidente da FIFA. Então ele tinha esse grande interesse de realmente fazer esse torneio acontecer. Então ele convidou o presidente da FIFA, Stanley Rouse, para vir ao Brasil em 1971. E ele veio em agosto daquele ano para ver com seus próprios olhos os estádios e cidades sedes que haviam sido propostas. E ao final de sua visita, no dia 6 de agosto de 1971, Stanley Rouse anunciou que a FIFA estaria apoiando a realização da Minicopa, e na mesma coletiva de imprensa, João Evalange então anunciou a Taça Independência oficialmente e também anunciou o sorteio das chaves e confirmou os participantes que haviam até aquele momento confirmado participação. E incríveis 20 seleções haviam aceitado participar da Taça Independência, elas sendo os então 5 campeões mundiais, que eram o Brasil, a Alemanha Ocidental, Inglaterra, Itália e Uruguai, e além dos 5 campeões, a Argentina, a França, o México, a Colômbia, a União Soviética, Portugal, Chile, Equador, Iugoslávia, Peru, Paraguai, Bolívia e Venezuela. E assim, agora temos 18, mas em cima dos 18 que já estavam confirmados, também foi anunciado que o torneio contaria com uma representante da Ásia e outra da África, que seriam anunciadas no futuro próximo. Mas, como vamos ver adiante, não foi bem isso que aconteceu. Nem foram exatamente esses os participantes, mas naquele momento eram sim esses os participantes planejados para a Taça Independência. E nesse ponto eu queria só trazer um pouco de volta para frisar como a magnitude do torneio que foi anunciado pelos presidentes da FIFA e da CBD era realmente enorme, porque 20 seleções era um número imenso para a época, porque, enfim, considerando que a Copa de 1970 contou com somente 16 participantes, 20, ou seja, 4 seleções a mais, era realmente um torneio de grande porte, talvez um dos maiores torneios de futebol internacional que haviam sido feitos até então.
Também é interessante, quando olhando para trás, que é praticamente impossível hoje em dia ver a seleção jogar até um amistoso, um simples amistoso, com seleções europeias. Isso é atualmente, inclusive, um dos principais pontos de crítica da seleção brasileira, que só jogamos com seleções da América Latina e a maioria são seleções fáceis, poucas batem de frente com o Brasil. Atualmente eu diria que só a Argentina bate mais ou menos de frente com o Brasil, e jogar com seleções europeias não acontece. Mas em 1972, 7 seleções do velho continente vieram jogar a Taça Independência, para mostrar outra grande diferença do futebol de hoje e do futebol dos anos 70. E agora, voltando para a organização da Taça Independência, foi dito que a competição custaria 4 milhões de dólares aos cofres da CBD, mas que a confederação esperava ao mesmo tempo recuperar ao menos 3,5 milhões de dólares em receitas. E o campeão da Taça Independência levaria para casa 150 mil dólares. E só para fazer outro comparativo com o futebol atual, a campeã da Copa de 2022 ganhará 50 milhões de dólares. Então posso dizer que aumentou um pouquinho. Mas com isso, eu fecho esse primeiro bloco sobre as origens da Taça Independência, de como essa ideia saiu do papel. Mas antes de passarmos para o nosso Toque Me Voe, eu queria perguntar a Gabriel Franco e Miguel Aldi Rodrigues se tem algum comentário sobre essa primeira parte. Na verdade, é só um paradoxo que eu fiz também, que eu acho que é legal a gente pensar que na época a gente vivia um período ditatorial no Brasil, né, que foi de 68 a 84, e 72 a gente estava no auge do nacionalismo voltado ao esporte, né, do populismo voltado ao esporte, o esporte como uma das ferramentas de incentivo do governo da época, né. Então acho que assim, vale fazer esse paradoxo também, não sei se vocês concordam comigo, com como que o futebol afetava e como que ele polarizava a nação em relação ao período que vivíamos de governo. Então, não sei o que vocês acham, mas eu acho que é um ponto assim que vale a gente até comentar, principalmente por conta das arenas que foram reformadas e construídas nesse pouco espaço de tempo, e que é um investimento que hoje em dia eu acredito que o governo não faça em esportes que precisam também, trazendo o paradoxo para os dias de hoje. E que é uma estratégia que era muito usada nessa época da ditadura. E eu acho que é só um pequeno apontamento que eu gostaria de jogar, e eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Franco, eu concordo 100%. E eu acho que esse ufanismo, né, que era promovido pela ditadura militar, é mais atual do que nunca, porque o Miguel até falou no começo, na nossa entrada, como, esses 200 anos de independência deviam ser um momento muito legal, né, para todos os brasileiros, um momento de realmente rememorar e comemorar a história do nosso país, a independência do nosso país, que é uma coisa muito importante, queira ou não, mas acaba que por partes da população que se apropriaram de símbolos nacionais, datas nacionais, até a própria camisa da seleção brasileira, parece que é uma festa para só uma parte do país, mas não deveria ser. Enfim, só algo a pontuar também. Miguel Gaúcho Rodrigues, algo a declarar ou passamos para o nosso Toque Me Voe? Não, acho que vocês falaram tudo. Realmente, Gui, isso, né, por mais que a gente possa analisar todo o contexto também, eu acho que uma coisa que não é necessariamente positiva, assim, considerando tudo, mas que é no mínimo relevante, é ter um campeonato, né, com tantas seleções europeias de alto nível no Brasil. A gente sabe, hoje em dia, igual você falou, é cada vez mais difícil a seleção se preparar para as Copas do Mundo, porque o calendário europeu está muito fechado. Então, certamente, é algo que a gente olha assim, até com um estranhamento, né, nos últimos anos. Eu nem sei, na verdade, qual foi a última grande seleção que a seleção brasileira enfrentou. Foi a Bélgica, por acaso, em 2018? Foi isso? Eu realmente não tenho a menor ideia, para ser honesto. Assim, isso é um ponto a se considerar, e até poucos anos tinham, né? Assim, coisa de 5 anos, 6 anos, não lembro quando a Nations League foi inaugurada, mas a verdade é que para eles é muito bom, pra gente isso aí realmente acaba dificultando algumas coisas. Claro que não é só isso, né? A gente sabe que futebol de seleção é muito além disso. Para ganhar uma Copa do Mundo, você tem que estar bem em um mês.
que os jogadores treinam na Europa, tem tudo disso. O Rafinha, né, grande defensor disso, que o Brasil já está preparado para os times europeus, porque todo mundo joga lá. Mas enfim, eu acho que há sim algum prejuízo para a gente, para os argentinos, para os uruguaios. Mas concordo também com a sua afirmação, Gui, sobre essa questão do bicentenário. Acho que a gente vai entrar mais além no nosso episódio. E com certeza existem paralelos sempre que a gente pode desenhar. Eu acho que isso é uma questão, né, infelizmente, que é uma polarização meio perene que tem acontecido no Brasil. Eu acho que a gente está aqui conversando dia 31 de agosto, a gente já está sentindo isso no começo do período eleitoral, e certamente agora, dos dois lados, a gente vai vivenciar uma questão bastante conturbada, eu tendo a dizer, nesse próximo dia 7. Vamos analisar, vamos esperar e torcer para tudo dar certo. Mas acho que é isso, vamos fechar esse bloco aí. Só antes de fechar, Miguel, só para responder o que você falou, a última vez que o Brasil enfrentou uma seleção europeia, nem uma seleção de alto nível europeia, em um amistoso, foi em 2019, quando o Brasil ganhou de 3-1 da República Tcheca. E antes disso foi... Eu ia falar... Entra, Franco, por favor. Não, eu ia falar exatamente isso. A República Tcheca é um time de alto nível, cara? Não, cara, eu falei não de alto nível, falei da Europa só. Esse jogo, inclusive, foi um dos jogos onde a votação popular da Globo elegeu como craque do jogo o Kudela, para o qual os interlocutores e os ouvintes da Globo escolheram para o Galvão Bueno falar esse nome. Obviamente com duplo sentido, né? Mas eu me recordo desse jogo. Foi 3-1, acho que o Firmino fez 2 gols, não foi um negócio desse? Caramba, cara, você tem uma memória boa também, Franco. Eu não lembrava desse acontecimento aí. Eu confesso que talvez não tenha assistido esse jogo, pra ser honesto. Esse é o problema também, cara. Como a seleção brasileira tem enfrentado cada vez menos seleções, enfim, atrativas, menos pessoas estão assistindo os jogos da seleção, né? É uma coisa muito difícil, cara. Agora a gente vai jogar grandes amistosos contra a seleção de Gana, não é uma coisa assim? Cara, eu tenho que ser respeitoso aqui, é verdade. Gana vai pra Copa, é um teste até certo ponto, mas, cara, é difícil, né? A gente comparar o time que quer ser campeão, infelizmente a gente não... Com todo respeito a Gana, eu acho que Gana não vai muito. Se passar da fase de grupos, vai ser já uma boa campanha de Gana, né? É uma seleção com muita gana de vitória, né, cara? Então acho que você tem que respeitar um pouquinho mais. Exatamente, mas só para voltar nessa estatística, então a última vez que a gente jogou com um europeu, mas não de alto nível, para ser bem claro, não de alto nível, foi contra a República Tcheca em 2019, e a última vez que a gente jogou com um europeu de alto nível, em um amistoso, foi no dia 27 de março de 2018, ou seja, antes da Copa do Mundo de 2018, quando o Brasil enfrentou a Alemanha e ganhou por 1-0 em Berlim. Mas, com isso, depois deste dado, podemos passar então para o segundo bloco do nosso podcast Boleiros de Humanas, o Toco e Me Voy. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, uma produção Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos dando início aqui ao nosso segundo bloco dessa primeira parte do 42º episódio do podcast Boleiros de Humanas, onde estamos conversando sobre a Taça Independência. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os preparativos que deram errado, talvez assim, né? Antes da bola começar a rolar, o que aconteceu que deu chabu nessa competição que foi criada aí em toda uma construção, como o Gui já disse, entre a CBD, o regime militar e realmente, talvez desde o início, ocorreu de uma forma pouco orgânica, né, se podemos dizer assim, né? Não estava incluído originalmente nos planos aí da FIFA. Mas como o Gui já tinha tocado, o planejamento inicial da Taça Independência foi muito estrondoso, astronômico e ambicioso, se a gente pode dizer, né? Grandes seleções foram convidadas,
a Alemanha Ocidental, a gente tinha a Itália, a Inglaterra, realmente grandes times que tiveram, na verdade, uma participação relevantíssima na Copa de 1970, né, conquistada pelo Brasil há pouco tempo antes, né? A Itália, que a gente sabe, jogou a final daquela Copa contra o Brasil, por exemplo, e o desejo era trazer a Itália para jogar a Taça Independência. Só que a gente sabe que no final de 1971 começou um burburinho, uma conversa que os clubes europeus não iam querer liberar os seus jogadores para participarem dessa Taça Independência. Até me lembro de um campeonato supostamente mundial ganho por um clube aqui da Marginal Pinheiros, né? Marginal Tietê, desculpa, né? Agora eu nem lembro, enfim. Da Marginal Sem Número, que eles ganharam lá em 2000, que, enfim, a galera não veio pro Brasil meio de férias, uma coisa assim. Tô brincando, hein? Tô brincando. Antes que alguém me processe aí. É uma brincadeira. Mas, enfim, os clubes, principalmente ingleses e italianos, não queriam liberar os seus jogadores para vir jogar a Taça Independência, esse torneio que para eles era um torneio de férias, na verdade. Em fevereiro de 1972, quem puxou a fila, na verdade, dessas, enfim, desistências foi a Alemanha Ocidental, que, para garantir a sua participação, na verdade, apresentou uma lista aí de exigências e pedidos para os cartolas da CDB e CBD, desculpa, CDB é outra coisa, hein, rapaziada? Opa! Mas, enfim, apresentaram uma lista aí de exigências para os cartolas da CBD e as conversas a partir desse ponto não andaram para frente e a Alemanha Ocidental pulou fora. Logo em seguida, o México também desistiu de participar justamente porque o dirigente do América do México, América da Cidade do México, retirou alguns de seus jogadores da seleção que participaria da Taça Independência, como eram, enfim, jogadores importantíssimos para a seleção mexicana. O México também caiu fora da disputa da Taça Independência. Como a gente já havia, né, discutido, a Inglaterra e a Itália estavam meio nebulosa a questão da participação dessas duas fortes seleções, não sabia ao certo o que ia acontecer, tinha muita conversa dos dois lados, a Inglaterra confirmou, depois voltou atrás, depois continuou aquela conversa meio insistente, assim. Cara, é igual quando, enfim, você responde o story no Instagram daquela menina, a menina dá um like na sua resposta, você responde de novo, ela dá um like, mas não responde, você responde de novo, ela só dá um like, ficou naquela, sabe, vai ou não vai, e foi que não foi mesmo, na verdade. A Inglaterra pulou fora, caiu fora, e daí os dirigentes, os cartolas brasileiros tentando salvar aquela situação. Aí o que você faz? Não responde, você manda aquela carinha, né, com os olhinhos de coração de resposta no Instagram, que aparece aquele emojizão grande. Foi a cartada final. Inventaram de trazer aí um compilado, uma seleção do Reino Unido, uma seleção britânica. E aí tem jogadores de outros países, né? Tinha o Gordon Banks, Bobby Moore, Dennis Law, o próprio George Best, né, que é um dos maiores jogadores da história do Manchester United. George Best, que, para quem não sabe, era da Irlanda do Norte. Então seria realmente um compilado desses grandes jogadores de todo o Reino Unido, mas a ideia acabou não indo para frente e não contamos aí com a participação da Inglaterra e nem mesmo de uma seleção britânica, né, do Reino Unido como um todo. Com isso, com essa lacuna, esse espaço deixado pela Inglaterra, os cartolas brasileiros começaram a ir atrás da Espanha, mas logo de frente o Real Madrid brecou essa participação da seleção espanhola, falou que não ia ceder jogadores, enfim, foi uma pressão imensa aí do principal time espanhol para que a seleção espanhola não participasse. Também o técnico da Espanha, na verdade, à época,
viu pouco, enfim, interesse, brilho, vislumbre de participar dessa taça independência, ainda mais sem a Alemanha Ocidental e sem a Inglaterra, não seria talvez a preparação mais importante para eles. Então a Espanha decidiu não participar também e a CBD aí acabou tendo que aceitar, ou enfim, foi a terceira opção, se a gente pode considerar assim, a Escócia, que também tinha uma seleção, na verdade, à época, boa, essa é a verdade. E a Escócia foi chamada e participou, garantiu aí a vaga dela, inclusive na segunda fase do torneio, já passou diretamente para a segunda fase, o que demonstra aí que a Escócia era um time assim de algum calibre à época, e incorporou aí a vaga que a Inglaterra teria no início, né, na concepção do torneio. A Itália também logo em seguida pulou fora do barco, decidiu também por pressão dos principais clubes que estavam se recusando a ceder seus jogadores, e aí a seleção italiana, como não iria participar, e juntamente a seleção da Alemanha Ocidental, tínhamos 2 vagas aí para europeus, a CBD convidou a Tchecoslováquia, que aceitou aí o convite em março de 1972, a Tchecoslováquia que tinha um bom time também, e a Irlanda, que, enfim, foi chamada e foi uma terceira escolha também. Tentaram chamar a Áustria, tentaram chamar a Grécia, mas veio aí a Irlanda para participar da Taça Independência, colocando a União Soviética, que era uma forte seleção e já estava confirmada no torneio, na segunda fase, né? Remanejaram. Como a seleção da Irlanda era mais fraca, colocaram a Irlanda na primeira fase e a União Soviética herdou essa vaga aí que seria originalmente da Alemanha ou da Itália e entrou aí na segunda fase do torneio diretamente. Representando a Ásia, não tivemos nenhum problema, Irã participou do torneio, concluiu, né, aí o seu aceite como representante asiático, e realmente tivemos algumas questões mais complexas quanto a conseguirem participações de times africanos, né, seleções africanas, e um substituto da CONCACAF, da América Norte, para o México, que havia pulado fora, como vocês lembram, depois, em fevereiro de 72, o presidente da América do México, Guillermo Cañedo, decidiu retirar aí a participação de seus jogadores. Qual foi a decisão da CBD? Conseguir aí um bem bolado de jogadores, um combinado regional da América do Norte e da África, e essas seriam as seleções, entre aspas, assim, que representariam essas regiões e não países. Com isso, o torneio estava formado, por mais que não fosse aí toda essa representação que a CBD tinha em mente no começo, era uma representação consideravelmente forte à época, tinham boas seleções, Tchecoslováquia, a União Soviética, a Escócia, que não era nenhuma seleção fraca, então tinha aí um bom torneio formado no final, muito embora não fosse aí, como vocês viram, o torneio dos sonhos da CBD, porque vários clubes decidiram não ceder os seus jogadores para as seleções que iriam participar originalmente da Taça Independência. Acho que vale a pena também só tocar rapidamente que houve um investimento até considerável, né, por parte do regime à época, e como o Gui também já entrou no início falando um pouco das sedes, mas o torneio contou aí com 12 cidades sedes, né, e tinham estádios que haviam sido erguidos, né, construídos durante o período da ditadura militar, como, por exemplo, o Beira-Rio, o Rei Pelé em Maceió, que eram estádios novíssimos, assim, e eles serviram basicamente, né, como parte desse torneio, foram inaugurados, entre aspas, nesse torneio, o próprio, Castelão, não de Fortaleza, mas de Natal, né, hoje em dia chama Machadão, e foram feitos também investimentos, como o Maracanã ganhou uma iluminação nova, uma reforma, né, específica para a Taça Independência. O Couto Pereira de Curitiba foi ampliado e a Fonte Nova, que tinha acabado de ser reinaugurada, teve
né, a sua capacidade aumentada para a Taça Independência. Então houve sim um investimento massivo e também contou com vários patrocinadores, a Esso, a Souza Cruz, Gillette, participaram aí de um pool de patrocinadores que ajudaram a custear todo esse torneio. Então foi realmente eu acho que nesse aspecto a gente tem que considerar esse fato que foi uma organização bem construída em certos aspectos, assim, foi um torneio sólido de verdade, por mais que não teve assim uma adesão muito forte dos principais times à época que a CBD queria, mas assim, em termos de cidade-sede, em termos de patrocinadores, até de transmissão, a Globo transmitiu jogos, a Rede Tupi, que à época era gigantesca, transmitiu os jogos, e também, né, a rede de emissoras independentes, que era de São Paulo, a REI, produziu todos os tapes que foram enviados para o exterior, então os jogos foram transmitidos lá fora também. Então, assim, foi um torneio que foi até relativamente bem estruturado e organizado, com as devidas ressalvas, com certeza. E daí eu acho que eu vou abrir agora a bola para você, Franco, para você, Gui, comentarem, né, sobre essas desistências, o que vocês acham dessas criações, desses torneios meio amistosos, meio comemorativos. Vocês acham que eles devem ser levados a sérios? Por que vocês acham que essas seleções aí, talvez da prateleira mais alta da Europa, decidiram pular fora do barco numa data tão próxima assim, ao início da Taça Independência? E se esse torneio, na verdade, pode ter sido talvez esnobado por essas seleções nesse aspecto? Olha, eu acho que até, bem, eu acho normal até um certo ponto essas desistências. Eu acharia estranho, mais estranho do que tudo, se não tivesse nenhuma. Principalmente seleções fortes. Enquanto eu pesquisava sobre o assunto, eu pensava justamente nisso. Por que será que a Espanha, ou a Inglaterra, ou a França aceitaram participar de um torneio assim no meio do ano? Porque hoje seria impossível, mas até naquela época eu acho que não devia ser muito diferente, como você descreveu bem, não era. A Inglaterra não queria ceder jogadores, o Real Madrid não queria ceder jogadores, porque, né, é um risco quando você cede jogadores às seleções. Acontece muito quando você cede jogador à seleção, ele se machuca e você fica sem, e no final do dia é você que tem que continuar pagando salário, pagar tratamento, etc. E isso é até uma das minhas grandes críticas atualmente a datas FIFA, porque você cede seu jogador, você cede o Arrascaeta, vai jogar no Uruguai, joga contra o Paraguai, o cara é quebrado, fica 3 meses sem jogar, e quem paga contra o Flamengo, a seleção do Uruguai não tem que pagar nada. Enfim, então... Contra a Albânia. Contra a Albânia, exatamente. E só entrando saindo da tangente, Miguel, eu acharia estranho se não tivesse desistências. Eu não sei se é necessariamente esnobar, talvez um pouco, talvez até seja algo de as seleções, as confederações da Espanha e da Inglaterra não botavam muita fé que ia pra frente esse torneio acontecer mesmo, aí quando viram que iam, não queriam mais participar. Enfim, não fiquei chocado com as desistências, acho que é até normal até um certo ponto, mas claro, quando nós falamos de um torneio amistoso, bem, nem sempre levado muito a sério. E no final do dia foi um torneio amistoso, apesar de ter sido um torneio amistoso bastante grande. O que você acha, Franco? Primeiro eu gostaria de abrir falando um pouquinho sobre o nosso amigo Miguel Galute Rodrigues e o quão saudosista ele é, porque no bloco anterior ele falou República Tcheca, essa seleção é forte, e aí agora ele falou sobre a fortíssima seleção da Tchecoslováquia na época. É verdade. É verdade, hipocrisia, o saudosismo do Miguel Galute Rodrigues. Cara, mas vocês têm que concordar. Seleções... Pera lá. Virou bagunça isso aqui, cara. Flu. Pô, cara, é possível que existam seleções que eram fortes no passado e que hoje em dia não são mais. A Hungria é boa hoje em dia? Não, pô, mas já foi vice-campeão da Copa do Mundo. O Szoboszlai é o melhor batedor de falta do mundo. A Tchecoslováquia foi vice-campeã do mundo. A República Tcheca não, pô. Agora a Tchecoslováquia sim. Então não vem pra cima de com isso aqui não, cara. Que é isso? Não, mas enfim. No geral, assim, eu concordo com o Gui. Eu acho que ele tem total razão em pensar, por que alguém viria pra cá com força total? Eu acho que, inclusive, uma das únicas seleções que veio com força total
foi Portugal, provavelmente para roubar nosso ouro de novo, né? Porque trouxe até o Eusébio para poder tentar ganhar essa Copa, e a Copa dava uma taça de 5 quilos de ouro maciço. Então eles vieram literalmente para tentar roubar nosso ouro, mas não conseguiram, como a gente vai falar mais à frente. E eu acho também que não faz sentido você usar em datas FIFA, datas comemorativas, jogadores de alto escalão. Eu até falei aqui sobre França e Albânia brincando com o Gui, porque antes de abrir antes da gente começar na resenha que a gente estava tendo, cara, imagina só, a França joga contra a Albânia, ela convoca o Mbappé para jogar, o Mbappé tá correndo pela ponta direita, e aí simplesmente um zagueiro da terceira divisão húngara, que foi exatamente como o Miguel descreveu, dá um carrinho e quebra o joelho e quebra a perna do Mbappé. O Mbappé fica fora da Copa, o que acontece? Então não vale a pena, em certos momentos, você colocar força total numa competição amistosa. Eu acho que essas competições amistosas, elas servem muito como algo representativo, algo que você vai lembrar para sempre com carinho. Por exemplo, vários clubes são sempre convidados para poder jogar competições de um jogo contra o Barcelona e contra o Real Madrid, e eles guardam esses troféus, inclusive o São Paulo já fez isso, eu já carreguei esses troféus, que são pesadíssimos. Depois eu peço até para vocês pesquisarem sobre a Ramon de Carranza, que é uma o troféu, o troféu, assim, eu tenho 1,90, o troféu é da minha altura, e ele é mais pesado do que eu, o Miguel e o Gui juntos. Mano, deve ser o maior troféu da história do futebol. É num nível absurdo. Assim, é absurdo. E é algo representativo, assim. É algo que, você vai ter no seu clube pra sempre. Você vai lembrar, cara, eu joguei contra o Barcelona e ganhei do Barcelona. É muito legal você fazer isso. Só que para uma competição amistosa de seleções, nas quais os times iam perder os jogadores convocados em data FIFA, podendo correr o risco de lesões dentro de uma competição que, querendo ou não, teve bastante jogo, vou falar mais à frente, mas foram 44 jogos para 20 seleções. A chance de você machucar alguém é altíssima. Com certeza você teve muita lesão já decorrente disso. O Miguel tá mostrando a foto do Ramon de Carranza aqui, que realmente é gigantesco, e o nosso grande Juan Fran segurando um troféu que é do tamanho dele, mais pesado que ele, inclusive, né? Pesquisem depois sobre a Ramon de Carranza. É muito grande mesmo, muito pesado. Mas acho que é algo mais representativo e legal, não algo que você tenha que levar a sério realmente. Lógico, se você tá jogando em casa, você tem que levar a sério. O Brasil tinha a obrigação moral de ganhar essa taça. Perfeito. Acho que vamos ficar com essa para não confundir o pessoal. Pesquisem o troféu Ramon de Carranza, que era o mais importante que a gente vai falar aqui hoje. São Paulo ganhou, Palmeiras ganhou, Corinthians ganhou, Vasco ganhou, acho que Flamengo ganhou também. Então, cara, tem coisa para todos os torcedores aí. Dá uma olhada lá. Uns times aí já pode considerar mundial, né? Exato. Inclusive, sabia da história? Eu fui no jogo que o São Paulo venceu a grandiosa Eusébio Cup, cara, do Benfica em 2013. Eu tava lá no Estádio da Luz. Gols de Aloysio Boi Bandido e Rafael Tolói. Então, eu fui testemunha ocular desse grande acontecimento futebolístico. Acho que o São Paulo já é tetracampeão mundial por causa desse título em cima do Benfica. Que inclusive tinha o Bruno Cortez na lateral. Então, que meu microfone até caiu depois dessa, cara. Tá parecendo o Grêmio aqui. Mas é isso. Acho que vamos fechar esse bloco e passar para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte, o nosso arremate. Eu me chamo Gabriel Franco e gostaria de dar boas-vindas para vocês, nossos caros ouvintes, no Arremate. No Arremate de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre como que foi a competição, sobre os jogos, as seleções que jogaram lá, que nem já foi dito, mas eu vou descrever um pouquinho mais a fundo, jogo a jogo, dar alguns detalhes legais também, e descrever no final como que foi a competição no geral, essa competição que estamos falando já há um tempo. Antes disso, eu gostaria só de lembrar que você está escutando o podcast Boleiro de Humanas, o podcast da divisão Podercast, a divisão de jornais digitais do jornal digital Poder 360. Bom, vamos lá. Como já foi dito, a Taça Independência reuniu 20 seleções e contou com uma competição de 3 fases. Sim, bem parecido com o Campeonato Carioca, né? Que você não entende nada que está acontecendo e do nada o Flamengo joga contra o Resende na final e ganha.
E aí o finalista, o vencedor desse jogo, joga contra o Vasco. Mas não, vamos lá. Como que funcionou? A primeira fase tinham 3 grupos com 5 seleções em cada. Os primeiros grupos os primeiros times, as primeiras seleções, no caso, né, desses grupos, elas passavam para a segunda fase, que era outra fase de grupos, na qual ia definir o quadrangular final. Então vamos lá, na primeira fase de 15 times, a gente tinha 3 grupos chaveados com 5 times em cada. Eu acho que vale aqui falar cada um dos times e depois os confrontos. Eu vou começar pelo grupo A. No grupo A, em ordem de classificação, a gente tinha a Argentina, a França, a África, a Colômbia e a CONCACAF. Sim, a África e a CONCACAF eram as seleções que representavam a África e a seleção que representava a CONCACAF. A Argentina, inclusive, passou em primeiro com 10 pontos, sendo que venceu 3 jogos e empatou 1 jogo. Mesma campanha da França, e ela ganhou apenas no saldo de gols. Vale lembrar que nesse formato de campeonato, apenas o primeiro de cada grupo passava. Então a França acabou sendo eliminada e ficando pelo caminho, assim como a África, a Colômbia e CONCACAF. A Argentina e a África abriram a competição com a vitória da Argentina por 2-0. A França começou ganhando de 5-0 da fortíssima seleção de CONCACAF. Após isso, a França ganhou da África por 2-0. A Colômbia ganhou de 4-3 da seleção do CONCACAF. A Argentina ganhou de 7-0 da seleção de CONCACAF. A Colômbia perdeu da França por 3-2. E aí, no jogo eletrizante, de uma magnitude tão grande quanto Bósnia e Irã na Copa do Mundo de 2014, que também foi no mesmo estádio que foi esse jogo, que é a Fonte Nova, CONCACAF e África empataram em 0-0 para o grandíssimo público de 1.928 pessoas. Eu não estou falando do ano, eu estou falando da quantidade de pessoas que foram ver CONCACAF e África 0-0 pela competição da Taça Independência. Após isso, a Argentina ganhou de 4-1 da Colômbia e a África ganhou de 3-0 da Colômbia. A Argentina empatou em 0-0 com a França, o que decretou no confronto direto no 0-0 em empate, a Argentina passando de fase pelo saldo de gols. No grupo B, a gente tinha, aí sim, a fortíssima seleção de Portugal, que veio com força quase que total para a competição. A gente tinha o Chile, a Irlanda, o Equador e o Irã. Eu gostaria muito que o Chile tivesse passado, porque eu gosto muito do Chile, tenho amigos chilenos, adoro todos eles, mas infelizmente Portugal veio com o modo apelão do FIFA, colocando as barrinhas todas no 99 e passou o carro no grupo, como diria o bom português. Bom, vamos lá. Portugal abriu a fase de grupos ganhando de 3-0 do Equador, enquanto a Irlanda ganhou de 2-1 da seleção do Irã. Portugal, depois disso, ganhou de 3-0 do Irã e o Chile ganhou de 2-1 do Equador. Portugal aplicou um sonoro 4-1 para cima do Chile, no Arrudão, e a Irlanda ganhou de 3-2 do Equador. No dia 21 de junho, o Equador jogou contra o Irã no Arruda, e o Irã usava um uniforme, se eu não me engano, que era muito parecido com o do Santa Cruz, se não fosse o do Santa Cruz. Mas sim, empatou esse jogo no Arruda, em 1-1 com o Irã, e o Chile ganhou da Irlanda de 2-1. Por fim, o Chile ganhou do Irã também, e Portugal ganhou da Irlanda de 2-1. O grupo ficou com Portugal em primeiro com 12 pontos, ganhando todos os jogos e com saldo de gols de 10. O Chile ganhou 3 dos 4 jogos e perdeu para Portugal, acabou não passando por ter ficado em segundo lugar no grupo. A Irlanda com 6 pontos em terceiro, o Equador em quarto com 1 ponto, e o Irã em quinto com 1 ponto. O grupo C, a gente tinha a Iugoslávia, o Paraguai, o Peru, a Bolívia e a Venezuela. Parece muito com a Copa América, mas não, na verdade é só a Taça Independência com a Iugoslávia em cima. E a gente tem a Iugoslávia liderando, obviamente, um grupo que era um grupo, na teoria, eu acho que talvez o mais fraco até aqui, né? Abrindo a fase de grupos, o Peru ganhou de 3-0 da Bolívia e o Paraguai ganhou de 4-1 da Venezuela. A Iugoslávia simplesmente colocou um 10-0 na sacola da Venezuela, e o Paraguai ganhou de 1-0 do Peru. Após isso, a Iugoslávia empatou com a Bolívia, o Peru ganhou da Venezuela, a Venezuela empatou com a Bolívia e a Iugoslávia ganhou do Paraguai, que o confronto direto definiu a Iugoslávia na próxima fase. Mesmo com o Paraguai ganhando de 6-1 da Bolívia, bastou a Iugoslávia ganhar de 2-1 do Peru para se classificar para a fase final. Bom, a gente teve alguns confrontos marcantes aqui, como a Argentina e França, Portugal e Chile, mas é bem detalhado e bem claro, assim, no bom português, que essa primeira fase tinham 3 focos de seleção, que era França, Argentina e Portugal. Estavam divididos em 2 grupos, então a gente já teve um confronto de Argentina e França na primeira fase, logo já matou uma das duas. E na
no terceiro grupo a gente tinha a forte seleção da Iugoslávia também, mas que não batia de frente com essas outras seleções, como Portugal, Argentina e França. Então vamos lá. Na fase final a gente teve uma nova divisão entre os 3 classificados. Argentina, Portugal e Iugoslávia. Essas seleções, elas enfrentaram outras cinco que já estavam classificadas, assim como o Miguel falou, e foram divididas em 2 grupos, o grupo A e o grupo B. As seleções que já estavam classificadas eram Brasil, Escócia, Tchecoslováquia, União Soviética e o Uruguai. Então, assim, como que o grupo A ficou dividido? O grupo A ficou dividido com Brasil, Iugoslávia, Escócia e Tchecoslováquia. Vale lembrar que o primeiro de cada grupo passava para a grande final e o segundo de cada grupo disputava o terceiro e quarto lugar. Então, o que a gente teve? A gente teve o Brasil na liderança do grupo A com 7 pontos, a Iugoslávia ficou na segunda posição com 4, enquanto a Escócia e Tchecoslováquia ficaram com 2 pontos nas 2 últimas posições do grupo. O Brasil abriu na verdade, a competição para o Brasil com 0-0 com a Tchecoslováquia. Enquanto isso, a Escócia empatou em 2-2 com a Iugoslávia. O Brasil ganhou de 3-0 da Iugoslávia, no Morumbi, inclusive, e a Escócia empatou 0-0 com a Tchecoslováquia. O Brasil ganha da Escócia de 1-0 e a Iugoslávia ganha da Tchecoslováquia, o que define o grupo da forma que eu falei para vocês. O grupo B era talvez um grupo um pouquinho mais complicado que o do Brasil, porque você tinha Portugal, Argentina, União Soviética e Uruguai. O primeiro jogo foi União Soviética e Uruguai, também no Morumbi, no qual a União Soviética ganhou de 1-0 do Uruguai. A gente teve depois disso Portugal ganhando de 3-1 da Argentina, o Uruguai empatando com o Portugal, a Argentina ganhando de 1-0 da União Soviética, Portugal ganhando de 1-0 da União Soviética e a Argentina 1-0 do Uruguai. Então, com isso, a seleção de Portugal ficou em primeiro lugar e a seleção da Argentina ficou em segundo lugar, principalmente por conta do confronto direto no Maracanã, no dia 29 de junho, no qual Portugal ganhou de 3-1 da Argentina. E a gente teve a decisão pelo terceiro lugar, entre Iugoslávia e Argentina no Maracanã. A Iugoslávia, ela tinha um time fortíssimo e acabou batendo a Argentina por 4-2. Vale lembrar que nessa época a Argentina não tinha título mundial, então não era uma seleção tão relevante assim, mas ela já era uma seleção competitiva, uma seleção forte, sempre teve bons jogadores. A Argentina teve 2 gols de pênalti nesse jogo, os 2 feitos pelo Brindisi, enquanto a Iugoslávia ganhou de 4-2 com um gol do Bajevic, com 2 do Bajevic, um do Katalinski e um do Dzajic. O árbitro foi o José Favili Neto. Na verdade, o árbitro foi o Paul Schiller. O auxiliar foi o José Favili Neto, que é brasileiro, e o auxiliar 2 foi o Edson Pérez. A Iugoslávia foi a campo com... Aí eu me compliquei um pouquinho em tentar falar na seleção da Iugoslávia de escalação, mas vamos lá. Marik Boskic, Stepanok, Pavlovic, Katalinski, o Katalinski é famoso, hein? Paunovic, Petkovic, Oblak, não é o goleiro, Bajevic, Asimovic, Djaic e o treinador era o Boškov. A Argentina foi com Santoro, Dominique, Piazza, Vargas, Heredia, Raimundo, Semenelski, Pastoriza, Mastrangelo, Avalai e o Mas. O treinador era o Pizzuti. E a final foi entre Brasil e Portugal no Maracanã, no qual o público foi de 99 mil pessoas ou 100 mil pessoas, e a renda na época de cruzeiros foi de 2.528.885 cruzeiros. O árbitro foi o israelense Abraham Klein. O Brasil, eu vou começar com Portugal. Portugal foi a campo com Zé Henrique, Arthur Humberto Messias, Adolfo, Jaime Graça, Tony, Pérez Jordão, Eusébio e Diniz. O grande craque, obviamente, era o Eusébio, que já tinha sido um dos melhores jogadores do mundo, já tinha conquistado as Champions pelo Benfica e era considerado uma grande lenda por Portugal. Já o Brasil foi com Leão, Zé Maria, Brito, Vantuir, Marco Antônio, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão e Leivinha. O treinador era o Zagallo, grandíssimo Zagallo, Mário Lobo Zagallo. Bom, a final foi entre os 2 primeiros de cada grupo, o Brasil contra Portugal, no Maracanã, como já bem foi dito. E diferente do grito de independência, onde Pedro Álvares Cabral gritou independência às margens do rio Ipiranga, na verdade, a seleção tupiniquim enfiou uma faca na barriga dos portugueses e ganhou de 1-0 com o gol do Jairzinho, se eu não me engano. Aos 89 minutos do jogo. O que dando a vitória para o Brasil, faltando 1 minuto para acabar o jogo.
no Maracanã absolutamente lotado. E o Brasil levou a taça para a Copa. O Brasil levou a taça para casa. Uma curiosidade sobre essa taça, era uma taça de 5 kg de ouro maciço e que ela foi roubada, não sei se vocês sabem, mas junto à taça Jules Rimet, ela foi roubada quando o Brasil perdeu a taça na década de 70. Então, no grande escândalo de roubo de taça, essa taça foi junto, que era uma taça cara. E dessa vez, Portugal não conseguiu levar o ouro para casa. Quem levou foi a mesma pessoa que levou a Jules Rimet para casa. Enfim, eu termino essa esdrúxula competição, essa esdrúxula descrição de competição. Queria saber se Miguel, Gui, vocês têm algum adendo a falar sobre as seleções, sobre realmente o Brasil ter ido com força máxima, Portugal também terem chegado à final e ser muito e coincidir muito que na comemoração da independência do Brasil sobre Portugal, a final ser Brasil e Portugal no Maracanã? Eu acho que, principalmente nos últimos anos, com certeza Portugal, Brasil tem relações muito próximas, né? Na época também era assim, então acho que... Eu não sei porque eu não pesquisei essa parte a fundo, né? Mas eu imagino que deve ter ocorrido algum tipo de pressão por parte do governo de Portugal também para colocar um time competitivo para que Portugal fosse bem nessa competição, já que eram, enfim, governos amigos, representava muita coisa, um torneio da independência do Brasil, a seleção de Portugal ir com um time competitivo. Acho que essa final, ainda mais por um placar mínimo, você falou enfiou uma faca, mas acho que é isso, né? 1-0 deve ser o placar que é o grito de independência do Dom Pedro sozinho lá à margem do Riacho do Ipiranga. Agora, inclusive, para quem mora em São Paulo, o Museu do Ipiranga, onde foi o grito, vai reinaugurar. Fica a dica aí para vocês, dia 6 de setembro, depois de anos fechado, o Museu do Ipiranga vai reinaugurar aí, onde tem aí toda as memórias, os quadros da independência. Mas é isso, 1-0 deve ser, eu acho que é uma descrição ótima do que foi o processo final, né? Não estou considerando tudo do que foi a independência brasileira, mas a parte final, acho que é isso, é 1-0, o grito do Dom Pedro. E você, Gui, o que você acha? Uma boa metáfora, não? Ótima metáfora e ótima frase do Franco, quando descrevendo o jogo. E sem maiores comentários, só eu vou te acompanhar, Miguel, na dica cultural do Museu do Ipiranga. Eu acho um programa muito legal para a família ir no dia 7 de setembro, no feriado, aproveitando que ele abre no dia 6 de setembro. Parece que foi até feito de propósito, Miguel. E quem diria, cara? Quem diria? Como eles pensaram numa coisa dessa? Exatamente. Mas com isso eu fecho meu comentário. Nada mais a comentar nesse bloco. Perfeito. Então vamos fechar aqui esse primeiro bloco, essa primeira parte, né? Na verdade, o terceiro bloco desse 42º episódio do podcast Boleiros Humanas, edição Independência do Brasil, Taça Independência. E vamos passando para a nossa segunda parte desse episódio do podcast Boleiros Humanas. Para os que não sabem, vamos ter o nosso quarto bloco, o Shootout, que é um rápido jogo de perguntas e respostas sobre os temas debatidos aqui hoje. Depois vamos ter o nosso tradicional debate, algo um pouco mais lúdico, né, e sem moderação sobre o que conversamos aqui hoje. Se você está vendo no YouTube, isso aqui ouvindo no YouTube, é só deixar o vídeo rolar, tá? Se você está vendo no serviço de streaming de áudio, clique em cima, embaixo, do lado, vai estar aí a segunda parte. Escuta aí, te vejo daqui a alguns segundinhos. Sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. O Boleiros de Humanas que é uma produção Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui ao nosso quarto bloco desse nosso 42º episódio do podcast Boleiros de Humanas, nosso Shootout. Vamos ter aquele jogo de perguntas e respostas entre eu, o Franco e o Gui. Primeira pergunta de hoje é do Gui. Gui, o palanque é seu, mano. Muito bem, camaradas. A minha pergunta é simples.
A Taça Independência aconteceu na euforia do tricampeonato mundial e o Brasil conquistou no México em 1970. Agora, voltando então a 1970, quem foi o artilheiro da Copa de 1970? Lembrando que temos alguns personagens similares que participaram da Taça Independência. As opções são as seguintes, meus caros. Primeiro, Gerd Müller. Segundo, Jairzinho. Terceiro, Pelé. Ou quarto, Anatoly Bischofitz. Vou passar essa bola primeiro para o senhor Gabriel Franco. Franco, qual é a sua resposta, meu caro? Cara, difícil essa aqui. Eu acredito que tenha sido o Jairzinho, porque ele fez uma belíssima Copa. Inclusive, gostaria de levantar aqui um comparativo, assim, cara. Quem vocês acham que é mais jogador? Que foi mais jogador, né? Jairzinho ou Eusébio? Eu acho que o Jairzinho, hein? Quem tem Copa do Mundo? E só porque o Jairzinho jogou no Botafogo, agora vocês vão falar que ele é pior do que o Eusébio. O Eusébio jogou no Benfica a vida inteira, ganhou a Champions League. Beleza, show. Pô, o Jairzinho é um craque de bola, cara. Desculpa, Jairzinho melhor do que o Eusébio pra mim. Uma comparação difícil, na minha opinião. Cara. Eu vou de Jairzinho também, sem dúvida. Mas peraí, só pra pontuar, sua resposta final foi Jairzinho, correto? Muito bem. Como é que eu acho que eu vou de Eusébio? Pô, o Eusébio não fez, cara, 800 gols na carreira dele. Fez gol pra caramba, né? 600, sei lá quantos gols. O cara foi bom de bola também. Pô, o Túlio Maravilha fez 1000 gols, cara. É verdade, cara. O Arthur Friedreich fez 1.500 gols, cara. De acordo com a mãe dele, ele fez mesmo. Enfim, eu também vou de Jairzinho, cara. Eu acho que foi o Jairzinho, sim. Eu tenho essa... Mas você vai de Jairzinho contra o Eusébio ou Jairzinho pela pergunta? Não, pela pergunta. No debate do Eusébio, eu teria que pensar mais. Eu vou ficar em cima do muro agora. É só porque o Eusébio fala. Aí o Miguel vai sempre escolher o Eusébio por que ele fala. Ele não fala, ele fala. Ah, cara, o Eusébio é do Moçambique, cara, não é nem português. Meus caros, os dois estão equivocados. A resposta era A, de Atlético Mineiro, Gerd Müller. Foi o artilheiro com 10 gols. O Jairzinho foi o vice-artilheiro da Copa de 70 com 7 gols. Ah, o 7 fez 7, né, cara? Resenha isso aí, coisa boa. Vamos lá, então. Minha pergunta aqui não vai ser tão difícil igual essa impossível aí do Guilherme Ribeiro Paturi. A Arena Independência, localizada no bairro do Horto, em Belo Horizonte, também é conhecida como Estádio Raimundo Sampaio. Agora eu pergunto para vocês, meus caros, quem foi Raimundo Sampaio? Seria ele A, presidente do Cruzeiro, B, presidente do América Mineiro, C, presidente do 7 de setembro, ou D, um deputado estadual de Minas Gerais durante a década de 1950. Guilherme Ribeiro Paturi. Eu preciso entrar em primeiro, cara, porque eu sei a resposta, claro. Porque eu sou atleticano. E eu vou, antes da minha resposta, eu vou dizer como eu sei a resposta. Porque, claro, o Arena Independência existe, tem esse nome, porque antes de ser do América, o Estádio Independência foi construído por um clube de Belo Horizonte chamado Clube 7 de Setembro. Por isso chamava Estádio Independência, pelo Clube 7 de Setembro. 7 de Setembro de Independência, claro. Então, por isso, eu sei que a resposta tem que ser a letra C de Clube Atlético Mineiro, foi um presidente do 7 de Setembro. Gabriel Franco, sua resposta, cara. Putz, cara, como o Gui falou, eu acho que eu vou acreditar nele. Eu acho que ele era presidente do 7 de setembro também, então eu vou de C de Clube Atlético Mineiro. Pô, cara, acho que vocês colaram, hein, cara. Eu não acredito que o Gui sabia dessa resposta, cara. Eu acho que ele foi lá, pesquisou rapidamente, rapidamente o Wikipédia, Arena Independência, ficou sabendo lá que a Arena Independência foi construída para a Copa de 50, depois remodelada a partir de 2010, reinaugurada em 2012. Perfeito. E sim, o estádio Raimundo Sampaio é batizado em homenagem a esse presidente do 7 de setembro Futebol Clube, o 7 de setembro Futebol Clube, que foi
um clube, né, da cidade de Belo Horizonte, que na verdade foi fundido ao América Mineiro. Então, por isso que o Independência passou a integrar aí o patrimônio do América, porque em 97 o 7 de setembro foi incorporado ao América. Então, sim, os dois estão certos. Raimundo Sampaio foi presidente do 7 de setembro Futebol Clube. Cara, é um nome lindo para um time de futebol, né? Vários times se chamam 15 de Jaú, 15 de Piracicaba, todos pela proclamação da República, mas eu conheço poucos. Se conheço algum, não conheço nenhum 7 de setembro, é o único que eu já ouvi falar. Então, vale a pena. Quem quiser fundar um clube aí, pode escolher esse aí que tá vago, cara. Boa. Por fim, vamos à minha pergunta. Minha pergunta é simples e objetiva, é sobre a Taça Independência, que foi o tema do nosso episódio de hoje. Que jogador foi o capitão do Brasil na final da Taça Independência contra Portugal? Letra A, Jairzinho, que é maior do que o Eusébio. Letra B, Gerson. Letra C, Rivelino. Ou letra D, Leão? Eu começo abrindo a pergunta para o Miguel Galute Rodrigues, porque eu sempre abro para o Gui primeiro. Olha, Franco, uma pergunta boa. Agora eu confesso, com toda a informação que a gente passou aqui, toda a resenha, tá um pouco nebulosa aqui na minha cabeça qual foi a escalação do Brasil na final. Eu lembro que o Leão jogou, eu lembro do Gerson também. Os quatro jogaram. Os quatro jogaram, certo. Eu tenho a impressão que foi ou o Gerson ou o Rivelino. Vou pensar um pouco. Acho que foi o Gerson, capitão do Brasil. Resposta final B, de Botafogo, cara. Gui, quais são as suas considerações, ou melhor, a sua consideração sobre quem era o capitão? Queridos, estamos aqui em clima de Copa do Mundo, estamos aqui em clima de álbum de figurinhas da Copa do Mundo. E o Miguel vai lembrar, não sei se vai lembrar, mas devia. Quando estávamos na sexta série, Miguel, eu acho que era a sexta série, lemos um livro que contava a história de um garoto que queria completar o álbum da Copa e faltava a figurinha do Rivelino. E o livro contava as histórias desse moleque atrás da figurinha do Rivelino. E o livro termina com ele encontrando o Rivelino, e o Rivelino também não tinha a figurinha do Rivelino. Lembro da história, sim. E digo tudo isso porque eu não tenho a menor ideia de resposta, mas eu estava pensando nesse livro outro dia, então eu vou de Rivelino, resposta final, C de Clube Atlético Mineiro. Bom, um de vocês está certo, o outro está errado. A não ser que o Miguel tenha pesquisado e tenha dito que o Gerson era o Gerson do Vapo do Flamengo. Mas sim, o Gerson foi o capitão da Copa, ou melhor, do Brasil na final da Taça Independência. Então o Miguel, para variar, deu uma coladinha e deu uma ganhadinha. Não é mesmo, Miguel? Cara, você não vale nem uma conta de R$1, cara. Você não vale uma nota de 1 peso argentino, cara. Eu fui com a minha maestria, com a minha lógica de que o Gerson era uma figura imponente na seleção aqui, uma figura carioca nessa partida jogada no Maracanã. Então é isso, não preciso me explicar pra ninguém, cara. Eu só sou bom no que eu faço mesmo. E vambora, segue o baile. A gente empatou aqui, sendo que o Gui com certeza colou na pergunta do outro. Que isso? Espero Isso que aqui vocês tenham... contei uma linda história, cara. 2 vezes. Enfim, vamos fechar esse bloco, tá resenha demais e pouca informação, muita abobrinha e pouco conteúdo. Vamos passar agora pro último bloco desse 42º episódio. As nossas alternadas. Dando início aqui ao nosso último bloco desse 42º episódio do podcast Boleiros de Humanas, que é uma produção Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Cara, eu sempre gosto de falar essa frase porque parece que eu tô falando aquela frase lá que aparece, né, nas propagandas de remédio, que é
Em caso de pressão de sintomas, o médico deverá ser consultado. Você não entende absolutamente nada do que o cara falou, em suspeita de dengue, sabe o que? Como ele fala? Leia a bula. Leia a bula, é isso mesmo. Mas enfim, essa resenha inicial para dar início à nossa pergunta, que hoje vai ser sobre torneios amistosos, esse nosso debate aqui. O Franco tocou nisso, eu toquei um pouco nisso quando eu falei, brincando ou não, sobre o Mundial de 2000 do Corinthians. Mas a pergunta é sobre os torneios amistosos que têm se popularizado de novo no Brasil, né? Acho que eles foram muito populares até os anos 2000, né? Essa é a verdade. Daí a gente passou por um período 2000, 2010, no qual esses torneios não eram nada populares, e agora, aí, no final da última década, eles voltaram a se popularizar com a Florida Cup, alguns outros torneios aí que times brasileiros voltaram a jogar e participar. A minha pergunta é a seguinte: Gabriel Franco, Guilherme Ribeiro Paturi, o que vocês acham da participação de clubes brasileiros nestes torneios? Vocês acham que é relevante? Vocês acham que é importante para propagar a marca desses clubes brasileiros? Por que alguns times ainda se recusam a aderir a esse tipo de campeonato? Tem clube aqui que prefere ficar jogando amistoso no CT contra o Nacional, nada contra o Nacional, que é um time tradicionalíssimo de São Paulo, ou contra, enfim, a Patrocinense lá em Minas Gerais. Mas não seria mais proveitoso, mais interessante, tanto para os torcedores quanto para as marcas, se esses clubes fossem jogar nos Estados Unidos? E agora, inclusive, parece que a Florida Cup nem quer mais os clubes brasileiros, porque os caras conseguiram aí arranjar um bem bolado de Arsenal, Chelsea e afins. Ou sei lá, seria interessante às vezes os clubes pararem no meio da temporada, irem jogar as Audi Cups da vida, igual a gente já viu alguns clubes fazendo. São Paulo, né, jogou a Audi Cup, jogou a Eusébio Cup. Isso é relevante, a gente sabe que o futebol brasileiro agora está enfrentando dificuldades aí de relevância. Alguns clubes conseguem aí manejar, estão galgando coisas interessantes como o Flamengo, mas a realidade da maior parte dos clubes é falta de dinheiro e falta de relevância, talvez, no espectro internacional. Torneios internacionais amistosos são a forma de combater isso? Vamos lá. Eu poderia muito bem começar falando sobre a Copa do Gelo, né? Senhor Guilherme Ribeiro Paturi, campeão do gelo, né? Perfeito. Mas vamos falar sobre outros torneios. Ou então sobre a Taça Rio 51. Eu posso ficar enumerando aqui alguns títulos que são relevantes. E note-se para a aspa que vocês não estão vendo eu fazer aqui no meu vídeo, que o Miguel já viu e está dando risada. Mas assim, o que eu acho? Eu acho que esses torneios hoje em dia, falando agora de maneira séria, eles são bem relevantes em questão de imagem, cara. Eu acho que, assim, tem muitas questões que envolvem, por exemplo, um clube brasileiro ir jogar na China, um torneio amistoso. Você tem o custo de deslocamento, você tem o custo de hospedagem, nenhum brasileiro deve falar chinês, então você tem que levar uns tradutores, porque lá eles mal falam inglês também, para poder auxiliar o pessoal. Então você tem um custo muito grande, um custo operacional muito grande, mas em retorno de marca é uma questão muito legal. Se a gente parar para ver, por exemplo, o case do Tottenham na Ásia, e aí o Miguel pode falar melhor do que eu, porque ele torce para o time do Kulusevski, o Son, ele é um grande representante do futebol asiático. Ele acho que é a maior figura do futebol asiático no mundo atualmente. E ele recepcionou recentemente o time do Tottenham na excursão que eles fizeram na Coreia. Então, eu acho que isso, em questão de imagem, de marca, em questão de divulgação, de aproximação e de angariar novos torcedores, é muito importante para o clube. Só que assim, vamos lá, aí a gente separa cada coisa de uma maneira diferente. Eu acho que torneios amistosos, eles são muito legais para o São Paulo jogar com o Barcelona, para o Sevilha jogar com o Atlético Mineiro, para o Cruzeiro jogar com o Bayern de Munique. Mas aí você vir falar que isso aí é título, eu já acho que são outras questões, entendeu? Você vir comemorar uma vitória em cima da Juventus, depois de ganhar em 1951
um campeonato mundial, aqui eu reitero as minhas aspas novamente, eu acho que é muito, muito complicado, né? Ou então você ganhar numa disputa de pênaltis do Vasco no Morumbi também, e você falar que isso é um torneio mundial, eu acho que isso também é muito complicado, né? Mas aí eu não sei, eu queria entender um pouquinho do que você acha, porque eu acho que é muito legal essa questão da visibilidade, brincadeiras à parte com tudo que eu falei, né? Principalmente quando o time brasileiro joga com o time europeu. Por exemplo, o São Paulo perdeu recentemente do Ajax na Copa Mickey lá na Disney, e eu acho até que deu uma visibilidade legal, principalmente em relacionamento de jogador. O São Paulo tinha acabado de vender o David Neres para o Ajax, aí o Ajax já foi lá e comprou o Antony logo depois, e aí já se interessou pelo Igor Gomes, se interessou por não sei quem. Você tem um nível de visibilidade muito bom para os jogadores, porque hoje em dia as ligas sul-americanas, elas são conhecidas por fornecer jogadores ao continente europeu muito baratos. Tanto a Liga Brasileira quanto a Argentina estão desvalorizadas, principalmente a Argentina, em detrimento às ligas europeias e até a ligas da América Central, que nem o Miguel estava falando antes da gente ir pro ar, da Liga Mexicana, que é uma liga que atualmente está começando a preocupar em relação a contratações, ou então a Liga Norte-Americana, que está comprando bastante jogador sul-americano. Eu acho que Copas desse nível são boas para o clube, porque você tem um gasto operacional, mas às vezes você tem um retorno, porque vai que um jogador seu estoura, joga muito bem lá, e o Atlanta United tá a fim de comprar ele. Eu acho que em questão de visibilidade de marca, para os clubes é muito legal. Em questão de lembrança, porque é muito legal você pensar no futuro, ganhei de 3-1 do Barcelona jogando lá em Singapura. Legal demais. Só que não é título. Olha, Franco, eu vou ter que discordar, cara, porque primeiramente as pessoas ficam falando, o Galo tá em 7º no Brasileirão, o Galo foi eliminado da Libertadores pelo Palmeiras nos pênaltis, o Galo foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil. Mas olha, o Galo chegou 2 títulos esse ano, precisa de mais, Supercopa do Brasil e Campeonato Mineiro, precisa de mais do que isso. Para começar, eu acho que todos os títulos contam. Primeiramente, eu acho importante pontuar isso. Mas agora, brincadeiras à parte, senhor Gabriel Franco, eu vou dizer o seguinte, sobre a importância dessas, enfim, dessas excursões, essas viagens, etc. Olha, eu tenho uma dificuldade muito grande em acreditar que por ir jogar na China, ou ir jogar na Espanha, ou tomar uma surra do Barcelona na Copa, como é que chama, João Gamper, ou ir jogar na Itália, que o Galo, ou São Paulo, ou qualquer time do Brasil vai começar a ter vários fãs na Europa. Eu tenho uma grande dificuldade de acreditar isso. Ou na China, ou nos Estados Unidos, onde seja. Eu acho que se o objetivo dessas viagens não forem financeiras, que eu acho que é certamente esse o objetivo, ganhar uma grana para jogar na Copa Mickey, aí vai lá e consagra o Sidão, é realmente uma coisa muito positiva a todos os lados. Mas se o objetivo é não financeiro, mas é espalhar, tentar angariar mais apoio, mais visibilidade para a liga, mais gente que vai ver e mais, enfim, assegurar direitos de transmissões em outros países, eu acho que os clubes brasileiros deviam investir, não na Europa, nos Estados Unidos ou na China, mas investir aqui na nossa vizinhança. Eu acho que o Galo devia jogar em países como... Eu digo isso seriamente, falo sério. Eu devia jogar na Bolívia, no Paraguai, no Chile, no Uruguai. Você tá se perdendo no personagem. Não, mas isso é verdade, porque você indo jogar nesses países limítrofes do Brasil, eu acho que você tem mais chance de angariar novos fãs, pessoas para ver o Atlético e que, enfim, talvez pagariam um pay-per-view para ver a Liga do Brasil. É uma coisa que eu acho que não aconteceria na Europa, em regiões mais fortes, digamos assim. Não sei, é complexa essa questão. Vocês lembram da jogada de marketing do time da Marginal, que eles contrataram lá um Zizal chinês, exato, pra jogar no Corinthians? O Zizal tá perdendo a falar. É até cômico, galera. A gente tem que falar a verdade com todo respeito, mas o que foi aquilo, cara? Juro. Tem algumas coisas que não dá pra entender. Tudo bem, né? Sabe que a gente torce pro São Paulo, é que o São Paulo já contratou cada um também, mas, cara, essa aí foi complexa. Eu gostaria de ver, na verdade. A gente tá rindo, mas eu não sei. Eu sei que não teve um efeito muito grande aí pro Corinthians em termos de relação com a China, tá? Até porque senão a gente saberia disso, mas... cara, eu acho que o Zizal... Desculpa, se o Zizal tivesse assistindo isso, o que eu duvido muito, né? Porque se ele tivesse assistindo, não vai entender nada do que a gente tá falando. Mas
Eu acho que o Zizal não é conhecido nem na China, cara. Pô, essa é a verdade, cara. E, enfim, eu não sei, Gui, essa de fazer campeonato na Bolívia, cara, eu admito que o exemplo talvez não tenha sido melhor. Não, cara, não, mas nem que seja na Argentina, no Uruguai, sabe, na Guiana Francesa, cara. Enfim, eu acho que não... Isso aí na prática, isso aí na prática vai ser, assim, deficitário do ponto de vista do orçamento e não vai angariar torcedor, igual você falou. Tipo, eu acho que vai ser, enfim, um erro. Aí é melhor jogar contra o Nacional e a Patrocinense mesmo, velho. Com todo respeito à Patrocinense e ao Nacional, mas até acho que um comentário positivo aqui, porque, cara, fazer campeonato na Guiana, eu acho que é, velho, uma cagada, né, no português, claro. Cara, isso me lembra uma vez que eu fui assistir, aí eu vou fazer vocês acharem resenha. Eu já tô discordando de você porque eu tenho uma grande admiração pelo Shakhtar Donetsk. E uma vez eu fui assistir Bahia 3, Shakhtar Donetsk 2 na Arena Fonte Nova. Então, eu lembro foi um dos jogos que eu achei mais legais de todos. Esse turno do Shakhtar foi legal. Mas, pô, o Shakhtar, cara, eles tinham o quê? 11 jogadores brasileiros? 12 uma época? 13, se eu não me engano? Aí é todo um projeto também que tem marketing envolvido, sabe? Eles queriam, e acho que ainda tem muito jogador, aliás, aqui hoje em dia, né, a gente sabe da situação que tá a Ucrânia, mas até pouco tempo tinham, cara, muitos jogadores brasileiros, né? Muitos mesmo, então acho que era essa conexão, era como se o Corinthians tivesse contratado o Zizal e 10 outros chineses para jogar, aí seria realmente mais próximo. Mas olha, eu achei um bom ponto do Franco, Miguel. Não tem. Pô, não, mas a ideia, porque olha, vamos lá, deixa eu desenvolver aqui. Porque o Shakhtar. Mas não é limítrofe também, né? Não, mas o Shakhtar não foi jogar na Moldávia, sei lá, na Romênia. Os caras foram jogar na Arena Fonte Nova, tá ligado? Eles jogaram no Independência com o Galo, não jogaram? Teve esse jogo. Foi 3-0 o jogo e o técnico do Shakhtar invadiu o campo, mano. Não, que é isso, cara? Os caras vieram pra cá e só levaram um pau. Mano, eu acho que eles perderam, se eu não me engano, pra Portuguesa. Eu acho que teve isso. Acho que teve isso, sim. Eu vou até olhar isso, mano. Mas o quê? Mas, por exemplo, você não acha que um jogo como Fluminense 3, Itália 5 em Volta Redonda é atrativo? Porque esse jogo aconteceu. Os reservas do Fluminense perderam, mas os titulares ganharam. Os titulares ganharam. Tem uma cena, acho que é do essa dos titulares ganharam é uma resenha boa. É nível Fernando Diniz de entendimento de futebol. Nós ganhamos o segundo tempo. Final 4-2 para a LDU. Mas, enfim, eu concordo, mas aí é toda uma... Vocês sabem, igual... Vocês lembram de um jogo que teve, né? Aliás, não vamos lembrar, porque éramos jovens e ou não nascidos. Mas quando foi Brasil e Barcelona, falam que foi o jogo que sacramentou, né, a morte do Rogério Ceni na seleção brasileira. Foi Brasil e Barcelona e o Rogério... enfim, não assisti o jogo, mas já vi cenas que aparentemente o Rogério teria falhado nesse jogo, e aí é um jogo Brasil e Barcelona. Isso aí é atrativo também. Tudo bem, né? Esse Fluminense e Itália foi construído antes da Copa do Mundo, tá? A Itália já estava aqui, enfim, os caras fizeram um jogo qualquer, igual é o equivalente a São Paulo jogar contra o Nacional. Mas peraí, mas o meu ponto é o seguinte, voltando para o que o Franco falou, eu acho em geral que a ideia de, colocando a parte financeira de lado, eu acho que esses torneios aí de 1 ou 2 semanas no exterior, eu não acho eles muito úteis pra nada, esportivamente falando. Mas aí a ideia, o que o Franco trouxe do Shakhtar, eu acho isso mais interessante. Um clube ir fazer um turnê do Shakhtar no Brasil. Tradicional excursão, como era nos anos 50 ou 60. Uma excursão, por exemplo, do Atlético na Espanha, vai para várias cidades, perde de todo mundo, eu acho que seria mais interessante para expor a marca, entendeu? Porque a gente tá até hoje falando do Shakhtar no Brasil. Cara, entendeu? Eu acho também, a gente lembra disso, eu acho. Cara, eu conheço um pessoal da Espanha, por exemplo, você tocou na Espanha, e uma coisa que
que isso aí, ó, foi um case talvez que o São Paulo não soube explorar, viu? Porque eu conheço várias pessoas lá, eu tenho amigos que, inclusive o Matheus, aqui um abraço pro Mate, que participou já uma vez do Boleiro de Humanas, gravou sobre a canteira basca, não lembro qual episódio que foi, faz um tempinho agora, mas falou que tem amigos lá dele na Espanha que conhecem o São Paulo por causa do Juanfran, um jogador aí em final de carreira, que enfim tinha jogado na seleção espanhola por vários anos, muito embora fosse reserva, e atrai a atenção, e a galera sabia que existia esse time aqui, que era São Paulo, enfim, muitos talvez poderiam saber a existência antes, mas voltou à relevância por causa da contratação do Juanfran. Então, cara, tem muita coisa que dá para explorar. Nessas excursões, enfim, voltando à questão financeira, o Franco tocou aí nessa questão aí do Ajax, por exemplo, essa história, cara, o São Paulo foi lá e se aproveitou dessa situação. A verdade é que deveria ter vendido muito mais jogador, cara. Acho que esses times, às vezes, podem fazer essas excursões, pega e deixa 10 jogadores na Europa já, cara. Não precisa nem pagar passagem porque o cara já tá lá. É isso. Então, e eu acho que, assim, do ponto de vista futebolístico, para ser honesto, contanto que você esteja fazendo treino físico, ainda tem, a gente sabe, né, agora voltando talvez ao mundo menos utópico, que o calendário brasileiro é ruim, e falar que o calendário brasileiro é ruim é até um elogio, eu diria, que é corrido, a pré-temporada é corrida e tudo mais, então, cara, às vezes fazer uma excursão de 15 dias pela Groenlândia vai ser dificultoso, tá, Groenlândia eu tô brincando também, mas pela Escandinávia vai ser difícil. Mas tem toda essa questão financeira que eu acho que também se torna relevante no futebol. Então são coisas que eu consideraria se eu fosse cartola, se eu fosse dirigente. Quem sabe não possa se tornar aí uma oportunidade, né, para expor a minha marca. Cara, vai ter, a gente sabe agora a importância de rede social, cara. Essas coisas estão acontecendo, essa interação com os clubes, essa interação com as torcidas de clubes estrangeiros por meio da rede social, vai jogar, cara, eu vou falar uma coisa que vocês já perceberam, né? Quem assiste futebol, quem segue página de futebol, clube de futebol, quais são os torcedores que mais engajam no mundo, junto aos no mundo, assim, brasileiro, e tem um outro que engaja junto. Quem são? Que comentam em todas as páginas de jogador de futebol na história. Come to Besiktas. Come to Besiktas. Exato, em todas, Come to Besiktas. Pô, mano, os turcos, os caras estão presentes em tudo, no Instagram, em Facebook, em TikTok, de jogador de futebol, de clube, de 4-4-2, 4-3-3, eles estão em tudo, cara. Então, assim, tem essa interação, o inglês também é uma cultura que, enfim, tem toda essa adoração pro futebol, como a gente sabe, interage muito, então acho que, cara, seria possível, ainda mais explorando essa parte aí do ponto de vista das redes sociais, a grande sacada, uma grande saída, possivelmente. Então, acho que talvez seja, sendo completamente honesto, mal explorada essa oportunidade aí pelos clubes brasileiros, em sua grande parte. Só estendendo, né, um assunto que você traçou, que eu acho que uma oportunidade para você não gastar, às vezes, tanto com a viagem, mas eu acho que você gasta mais, às vezes, até dependendo do que você vai fazer, mas que dá uma visibilidade legal. Assim, eu vou dar um case de sucesso e um case de fracasso do mesmo time. Quem não lembra do Seedorf no Botafogo, levando o time a Libertadores da América, e quem não lembra do Honda e do Calu sendo rebaixados pro Botafogo no Campeonato Brasileiro? Eu lembro que eu conversava isso com o Miguel na época, que pô, o Calu acho que fez menos gols do que quem que era o ponta do Botafogo na época, não sei quem era, mas era um cara aleatório também. Então, assim, eu acho que tem cases de sucesso, tem cases de insucesso, depende muito também de como que é o desempenho do time, porque o futebol, o esporte no geral, né, é algo muito de desempenho. Eu tenho cases de times pequenos ou eu não tô falando mais Botafogo, tá? Pelo amor de Deus. Ou de equipes menores contratando jogadores de destaque, de grande destaque,
e que eles acabam conseguindo alta visibilidade por conta da visibilidade que o jogador já tem. Um exemplo de um jogador em um país que ele era do país e ele foi para um clube de menor expressão, o Balotelli, que está no Monza, né? Se eu não me engano. O Monza está disputando a segunda divisão italiana agora. Ele acabou de ser vendido, acabou literalmente, acho que hoje, assim, anunciado pelo Sion da Suíça. O Sion da Suíça, que é outro clube que vai conseguir se expor um pouquinho da visibilidade que o Balotelli ainda tem nas redes sociais. Porque ainda não é esse tipo de jogador, assim, ele consegue dar uma visibilidade muito boa também, porque eu acho que os clubes, eles têm que pensar também, quando contratam jogadores, estão contratando um ativo para o clube, né? Dependendo de quem você contratar, é exatamente o que o Miguel falou. Você contrata o Juan Fran, você sabe que o seu time vai aparecer nos jornais da Espanha, porque o Juan Fran, durante anos, foi lateral direito do Atlético de Madrid, que é o terceiro maior time da Espanha, um dos times que dá mais trabalho no cenário de UEFA Champions League, que não tem Champions, e um time que está sempre brigando por título. Então, você tem uma visibilidade quando você fala de jogador, assim. Eu acho que excursão é um negócio bom também, mas eu acho que não só isso. Eu acho que vocês conseguiram até reverter meu ponto, que jogadores também, no geral, eles conseguem trazer uma visibilidade tão boa quanto a excursão, e eles conseguem desempenhar em campo também, às vezes, que nem é o caso do Seedorf no Botafogo. Que o Seedorf jogou uma bola absurda no Botafogo. Eu lembro que o time era construído em volta dele. Você tinha o Seedorf no meio, aí você tinha o Daniel jogado aberto pela direita, Daniel que foi parar no São Paulo depois, inclusive que veio a falecer recentemente, que Deus o tenha no caso, né? Aí você tinha o Vitinho na outra ponta, que o Vitinho que foi vendido agora pelo Flamengo recentemente. Então você tem jogadores que eles acabaram despontando muito por conta do desempenho do Seedorf, que ampliou o desempenho dos caras que jogavam muita bola naquele ano. Não sei se vocês lembram o gol do Daniel, que foi eleito o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro, que o Seedorf toca a bola pra ele. O Daniel dribla 3 caras e chuta a bola no ângulo do goleiro de trivela. É tipo um lance absurdo e com certeza deve ter rodado o mundo, porque tem participação do Seedorf no lance. Então o Seedorf deu uma assistência jogando pelo Brasil. Eu já tenho outro peso quando você põe na balança esse tipo de comentário, assim. Não sei o que vocês acham disso. Eu concordo inteiramente, Franco. E inclusive, bem, eu ia fazer um comparativo, entrar mais nessa história do Honda, que foi realmente um fracasso. E eu acho que o Botafogo esperava que ia ser parecido com o Seedorf, apesar de ter, claro, o asterisco de que não se compara Seedorf com Honda, né? Mas é isso, eu acho que essas coisas que vocês trouxeram, do Ranfran, do Seedorf, é bem por aí mesmo. Eu acho que a receita está aí, mas enfim, a maioria dos clubes, até os clubes europeus, eles insistem em ir jogar 2, 3 jogos na pré-temporada nos Estados Unidos ou na Tailândia. Bem, na Tailândia eu acho que até tem mais fãs e acaba promovendo mais a imagem do clube, mas nos Estados Unidos, enfim, eu acho que é só pelo lado financeiro mesmo, né? Oferecer bastante dinheiro para o clube fazer esses jogos. Eu acho que até tinha uma história de quando o Manchester United foi jogar agora nos Estados Unidos, estava tendo o risco do Ronaldo ir embora e o Ronaldo ia ter que jogar os jogos de qualquer jeito, porque o pacote foi vendido com o Ronaldo. Enfim, eu acho que tem soluções melhores, que nem foi discutido aqui, mas como o Miguel bem falou, os clubes acabam não explorando essas oportunidades. Bom, uma coisa que eu faria, aí você pode me chamar de maluco, mas a gente estava falando sobre o nível de confrontos da seleção brasileira. Por que você não faz um jogo da seleção brasileira num país que nem esse, que, sei lá, o Mix falou da Turquia, por exemplo. Os turcos, eles adoram jogadores brasileiros também. Tanto que, acho que quase todos os times turcos têm um jogador brasileiro no time. E jogadores brasileiros já fizeram carreira por lá. Acho que o Mossoró, inclusive, que é um meio atacante que hoje em dia joga no Brasil, ele jogou durante anos no Istanbul Basaksehir. Por que você não pega a seleção brasileira e pega o time que ganhou o último Campeonato Brasileiro? Faz um amistoso, pô. Eu tenho certeza que o Flamengo ia dar mais trabalho, por exemplo, pro Brasil, do que um Brasil e Bolívia, que nem a gente estava discutindo aqui, que são os níveis de confronto da seleção brasileira. E você faz isso em um território turco, cara, dá muito mais jogo em questão de visibilidade, em questão de futebol,
em questão de alcance, cara. Eu acho que tem coisas a serem exploradas assim, tem momentos para serem explorados, lógico. Não dá para 7 anos para todo lado. Podia montar um quadrangular aí, cara. Põe a seleção da Turquia, põe a seleção do Campeonato Turco também. Pô, gostei disso aí, cara. Vamos patentear essa ideia aí da cooperação Brasil-Turquia. E acho que a gente vai... O WhatsApp, cancela esse episódio aí, cara, e vamos registrar isso aí antes que alguém faça essa ideia, cara. O Brasil é tão grande no futebol turco que eu acho que o Alex... na verdade eu sei que ele é um dos maiores ídolos da história do Fenerbahçe, mas ele tem uma estátua, eu acho. Tem estátua? No Istambul. Cara, gigante. Enfim, vamos fechar esse episódio que tá ficando longo pra caramba, ou vocês vão declarar mais alguma coisa, pessoal? Como diriam os jogadores de futebol e pessoas famosas, nada a declarar. Muito bom, cara. Gui? Não, podemos fechar o episódio. Então vamos fechar esse 42º episódio do podcast Goleiro de Humanas, onde falamos sobre a Taça Independência, esse torneio sediado durante a época do regime militar no Brasil, que foi aí, dentro de todas essas polêmicas por trás da realização, as motivações dos cartolas, os erros, os talvez acertos, sim, por que não, alguns, e também, né, todas as polêmicas por trás das desistências e também sobre essa questão de se esse torneio pode ser levado a sério e também essa questão final aqui, que eu acho que foi bastante enriquecedora dos torneios amistosos. Convido vocês a curtirem, deixarem seu comentário, compartilharem com seus amigos. Esse episódio é muito importante pra gente, que vocês colaborem, se vocês tenham gostado. Se vocês não tiverem gostado também, pode compartilhar para mandar aquele hate para nós, que é sempre gostoso, viu? Então, muito obrigado por toda a sua audiência. Conto com vocês e até a próxima.